Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos gravar agora uma aula sobre indução eletromagnética, tá? Primeiro, né, nós vamos definir o que vem a ser o fluxo magnético, tá? Então, o fluxo magnético, ele é o produto do campo, né, ou da intensidade do campo de indução, vezes a área da superfície, vezes o cosseno do ângulo existente entre o vetor campo de indução, o B, né, e a normal, a sua superfície. Então, como você pode perceber, quando esse ângulo for igual a zero, né, você vai ter o máximo valor. Quando ele for igual a 90, então aí ele vai ser nulo. Você poderia também guardar a seguinte noção: quanto maior for o número de linhas, né, de campo que estão passando pela região fechada ali daquela área, né, maior vai ser o fluxo. Quanto menor o número de linhas, menor o fluxo. Tá bom? Então, a lei de Faraday-Lenz, ela foi elaborada em momentos distintos, né? Ela tem duas partes. A primeira, feita pelo Faraday, que diz que a variação do fluxo magnético num circuito, ela provoca uma força eletromotriz induzida. Tá? E depois a contribuição do Lenz, dizendo que essa corrente elétrica induzida, ela tende a gerar um campo de indução que é contrário à variação do fluxo magnético. Tá? Seja como for, essa força eletromotriz induzida, como é uma força eletromotriz, vai ter como unidade o volt. Tá? Então, a unidade dela é o volt. E aí nós temos aqui o primeiro caso para a gente estudar. Então, você tem a variação do fluxo magnético por causa da variação da intensidade do campo de indução. Então, o que está acontecendo? Você tem aqui um ímã, né, e você está aproximando o polo sul dessa espira. E isso vai provocar aqui uma corrente induzida. Então, vamos ver, né, o que a gente tem aqui. Deixa eu passar, né, para a nossa mesinha, e aí eu já faço aqui um desenho. Então, veja, né, tá ali aquela figura, né, para poder analisar, eu vou imaginar que eu estou olhando essa figura de um certo ponto de vista. Então, estou eu aqui olhando a situação. Tá? E aí, aqui tem a linha de campo. Essa linha de campo, ela sai do norte e vai para o sul. Né? Então, você tem aqui a linha, né, entrando no sul e saindo do norte. Tá? Então, veja, deve ter linha que está passando aqui, ó, passando aqui pela área, né? E para você que está olhando aqui, você está vendo essa linha apontar para você, tá? E na medida que esse ímã está se aproximando, a quantidade de campo aqui está aumentando, né? E portanto, né, o que deve ser induzido é contrário. Então você vai ter um campo de indução B que vai ser induzido, que vai ser contrário. Quem que provoca isso? Então aí você pode imaginar, mas isso aqui do seu ponto de vista, quem vai provocar esse campo aqui para baixo, né, vai ser essa corrente induzida. É só você usar a regra da mão direita envolvente, né? Tá aqui a mãozinha, né? Então aqui você tem o campo entrando, você está vendo isso, tá? Que está sendo induzido. Aqui está a corrente, regra da mão direita envolvente. Bom, então esse é um caso. Outro caso, né, você teria aqui o polo sul se afastando. Então vamos voltar lá para a nossa situação, né, de mesa, né, e vamos analisar agora o que acontece. Então, de novo, né, vamos imaginar que a gente está aqui olhando, né, e agora, né, você tem o polo sul. E como eu falei para vocês, essa linha de indução está passando por aqui e está vindo em direção ao polo sul. Então você está vendo o que? Você está vendo o campo de indução aqui, né, gerado pelo ímã, tá bom? Mas ele está se afastando, então está diminuindo. Então aquele que vai ser induzido, ele é contrário à variação. Então ele tende a manter. Então esse é o campo que tende a manter. Tá?
Tá, quem que vai gerar esse tipo de campo? Né? De novo, vamos usar a regra da mão direita. Então você pega com a mão direita, né? E tem que ter campo apontando para você. Então você vai ter aqui a sua mão, aqui vai ficar a palma da mão, o polegar, que vai, né? E os seus dedos estão passando aqui por trás, chegando aqui. Tá? Então veja, ó, aí você tem o sentido dado pelo seu polegar. Tá? Então, né, regra da mão envolvente para você poder saber qual é o sentido da corrente. Tá? Bem, então, né, já fizemos o caso B. Proponha que vocês façam, né, o caso C, que está aqui, e o caso D, né, confirmar o que está dito aqui, tá bom? Deixa eu fazer o caso C, que aí eu faço uma outra abordagem, quem sabe fica, né, mais fácil para entender, tá bom? Agora é uma outra forma de pensar, tá? Sem pensar tanto na variação, mas pensando mais em termos de força, talvez fique melhor para você entender. Tá? Então vamos ver. Olha, você tem aí a situação proposta, né? E você está aproximando um norte. Então a corrente, a força eletromotriz que vai ser induzida, vai induzir uma corrente que vai gerar um campo induzido, né? Agora, ele se opõe à situação. Então, se você está aproximando o norte, o que vai acontecer aqui é que vai surgir um polo norte. Para surgir um polo norte, né, aqui nessa espira, né, qual que é o sentido da corrente? O sentido da corrente tem que ser esse. Né, ó, aqui dá para você escrever norte. Tá? Forçando um pouquinho. Aqui é um N e aqui você tem o norte. Tá? Então, agora você tem uma força opondo esse movimento. Em compensação, vamos passar lá para o item D, né? Tá? Opa, aqui já é outro caso. Então eu tenho esse aqui. Deixa eu copiar aqui a figura. Vamos lá. E agora você está afastando o norte. Então quem se opõe a afastar o norte? É um polo sul. Então dessa vez, né, na sua espira, o que vai acontecer é que você vai ter um polo sul. Tá? Então, ó, tá aí o desenho. Tá? E aí tem que surgir um sul. Quem que gera um sul? Qual que é o sentido da corrente? Então, ó, o sentido da corrente é esse, porque agora você consegue escrever aqui a palavra sul. Ó, sul, tá? Então a corrente tem esse sentido. Tá? Então a gente usa, né, o N, né, daquele jeito que eu fiz lá para vocês, né? Lá no caso anterior para escrever o norte, e o sul, né, o sentido da corrente. É um recurso mnemônico, né, para você guardar como é que é o sentido. Ou você usa a regra da mão direita envolvente. Tá? Bem, então você descobriu qual é o sentido da corrente. Muitas vezes tem exercício de vestibular que é só isso. Tá bom? Saber o sentido da corrente que está sendo gerado na espira quando você aproxima ou afasta um ímã. Tá? Bem, próximo caso. Você tem aí uma barra que faz contato com o circuito e você afasta essa barra. Quando você afasta essa barra, você vai ter lá a variação, né, do fluxo magnético. Por quê? Você tem uma região fechada, né, e você está variando ali a área da superfície. Né? Deixa eu explicar isso para vocês. Né? Então, o que acontece é o seguinte: você tem, né, aqui a sua seu campo, né? E você está deslocando o condutor. Então, quando você desloca o condutor, né, a área está aumentando. Por quê? A área inicialmente é essa aqui, ó, é essa área,
né? E está aumentando, porque o condutor vai sair daqui e vem para cá. Quando ele chega aqui, então agora a área é tudo isso. Tá? Então deixa eu parar de rabiscar isso aqui e vamos, né, analisar isso aqui. Quando ele vai daqui, que é a posição inicial, para cá, que é a posição final, né, então a área aumentou e aumentou o número de linhas de campo que estão vindo na sua direção. Então, aquele que vai ser induzido vai se opor, né, tende a penetrar. Quem que provoca esse tipo de campo? É essa corrente. Tá, ó, é essa correntezinha aqui. Tá? Ou então, vamos pensar em termos de força. Então é um outro raciocínio. Quando você desloca essa barra, surge uma força contrária. Então aqui é a força magnética que foi induzida pela corrente que está aqui. Quem que vai gerar isso aqui? Então veja, você tem um campo apontando para você. Para ter força para esse lado, é só você usar a regra da mão direita espalmada que você vai encontrar corrente nesse sentido, corrente induzida. Está feito. Então pense em termos de força. E, né, lembrando, né, da regra da mão direita espalmada. Então ó, aqui está a tua mão, né? Aqui você tem a palma da mão, você tem o vetorzinho apontando para você, o vetor força magnética, né? Aqui você tem a corrente e aqui você tem as linhas de campo. Tá? Então você tem que colocar esse dedo apontando para o seu nariz. Ó, tá apontando para o seu nariz. Aí você sabe que a força é para aquele lado. Você vai ver que o seu polegar vai ficar para baixo. Tá bom? Próximo exemplo. Você tem agora o mesmo campo, mas a barra vai no sentido contrário. Então vamos passar para a mesa, né, e analisar a situação. Então veja, agora o que está acontecendo com a área? A área está diminuindo, porque ele está nessa posição inicial e vem para cá. Quando acontece isso, diminui a área. Como o fluxo ele é área vezes campo vezes o cosseno do θ, se essa área diminui, o fluxo diminui. Então, o número de linhas que estão apontando para você está diminuindo. Conclusão, a corrente que surge tende a manter o campo. Quem que gera esse tipo de campo? E essa corrente aqui. Então, isso é uma análise. Outra análise é a seguinte. Você tem o condutor, ele vem vindo para cá. Portanto, deve surgir uma força magnética que se opõe. Essa força ela foi induzida pela corrente que está passando aqui, que deve estar apontando para cima. Então, essa é a corrente induzida. Ah, como é que eu sei isso? De novo, eu tenho que pegar a mão direita, né? Então, está aqui a mão direita, aqui está a palma da mão, aqui está a força, aqui está a corrente, aqui estão as linhas de campo de indução. Então, coloque a pontinha do seu dedo apontando para o seu nariz, né? E a palma da mão, né? Para ficar para esse lado, o seu polegar vai estar lá para cima. Tá? Se a corrente está para cima, então está circulando isso aqui, né, no sentido anti-horário. Tá? Então é desse jeito que a gente vê. E tem que fazer o desenho, não tem jeito. Fazendo então mais um caso, mantendo o campo, né, só que agora o condutor vai no sentido oposto. Né? Então, o que acontece? A área ela está diminuindo, porque essa é a posição inicial dele, aqui vai ser uma posição, né, posterior. Então veja, a área fechada era tudo isso, né, e você perde essa parte aqui. Então a área diminuiu. Né? Se a área diminuiu, a quantidade de linhas que estão apontando para você diminuiu. Portanto, a corrente que é induzida, né, tende a fazer o quê? Tende a manter. Quem que gera esse tipo de corrente, né, esse tipo de campo? É essa corrente que está aqui. Tá? Ou então, uma outra maneira que você tende a analisar isso. O condutor vem vindo para cá, então você vai ter uma força magnética que vai ser induzida e é contrária a esse movimento. Tá? O campo está apontando para você, está apontando para o seu nariz. Então vamos pegar aqui, ó, regra da mão direita espalmada. Você tem aqui a tua mão direita, faz de conta que o desenho está bem feito. Né? Aqui está a palma da mão, então aqui está a força. Agora o que você tem que fazer é, aqui está a corrente e aqui está o campo.
Então você tem que colocar a ponta do seu dedo apontando para você, para o seu nariz. Tá? A força tem que ficar para esse lado. Tá? Você vai ver que a corrente vai ser essa aqui. E se a corrente é essa, quer dizer que a circulação dela nesse circuito vai ser no sentido anti-horário. Tá? Então agora está feito. Eu acho que é mais fácil ver por força até, né? Tá bom? Então, está feito. Vamos voltar aqui. Então, proponho agora que vocês façam, né, esses outros dois casos que tem aqui. O caso C e o caso D. Tá bom? Aí nós temos a terceira maneira que você tem para estar tratando da lei de Faraday. Tá? Porque o que acontece? Vamos rabiscar um pouquinho aqui. Você tem que o fluxo magnético, ele é o que? A vezes B vezes o cosseno do ângulo que tem entre o B e a normal. Então, para variar o fluxo, você vai ter o que? Pode variar a área. A gente já viu aqueles casos lá do ímã que se aproximava, você afastava da espira. Né? Ou, perdão, esse caso que a gente acabou de ver do condutor que está andando. Variar o B é aquele caso que a gente viu no comecinho de aproximar o ímã da espira. Tá? Então agora falta fazer o quê? Variar o ângulo. Então, para variar o ângulo, eu tenho que virar, né, aquela região, né, onde tem a área. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho dois ímãs, tenho uma espira, e essa espira está girando. Né? Então, ao girar, está variando o ângulo, e isso vai produzir o quê? Uma corrente alternada. Tá certo? Então, você produz corrente alternada disso, com uma espira girando entre dois ímãs. Tá? Interessante, né? Então agora você conseguiu corrente alternada. Para transformar isso em contínua, acho que vocês sabem até melhor do que eu como que faz. Você vai ter que fazer o quê? Um circuito retificador. Aí tem retificador de meia onda, né? Tudo aquilo que vocês já viram lá no curso técnico de eletricidade. Tá? Mas o princípio básico para você produzir a corrente alternada é estar variando a espira, né? Aqui é o ângulo que vai ter, né, da normal com o campo que tem aqui formado, né, feito pelos ímãs. Tá bom? Agora é o cálculo da intensidade da corrente elétrica que é induzida quando você desloca esse condutor num campo magnético constante. Tá? Então, tá aí a situação, né? E você está deslocando então o condutor. Ao deslocar o condutor, está variando a área. Então veja, essa é a situação inicial, aqui você tem a situação final. Tá? Então houve uma variação da área. Tá? Deixa eu até rabiscar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, né? Veja que você tem, né, aquela área variando ali. Né? Essa aqui, ó. Deixa eu pintar essa área. Então isso foi o que variou. Né? Como você sabe que o fluxo é a intensidade do campo, que nesse caso é constante, vezes área, vezes o cosseno do ângulo que tem entre a normal e o campo, né, que nesse caso é o ângulo de zero, né, cosseno de zero, que é igual a 1, então a variação do fluxo vai ocorrer porque está tendo variação da área. Né? E aqui mede ΔS e aqui mede L. Então, o que variou o fluxo foi ΔS vezes L. Então, quando você fala que a intensidade, né, da corrente, da força eletromotriz induzida, né, ela é menos a variação do fluxo por tempo, né, eu vou falar em módulo que essa força eletromotriz induzida, né, ela vai ser B vezes o ΔS vezes L por ΔT. Então vai ser BLV, porque ΔS por ΔT é a velocidade. Bem, e você sabe que U é igual a RI, primeira lei de Ohm. Então I igual a tensão por resistência. No caso aqui, a corrente que vai ser induzida vai ser a força eletromotriz induzida, né, pela resistência.
Então, essa corrente induzida vai ser BLV sobre R, né, em módulo. Tá? Tá feito. Tá bom? E isso aí tá aqui anotado para você. Tá? Transformadores. Então, quando você tem um transformador, né, deixa eu até sair da frente, né, você vai ter ali um núcleo ferromagnético e duas bobinas, primário e secundário. Tá? Você dá uma tensão na bobina primária, ela tem um certo número de voltas, e como a segunda bobina tem um número de voltas diferente, né, como a variação do fluxo é a mesma nas duas bobinas, então aqui você vai ter uma tensão diferente. Tá? Então a dedução disso está aqui. Então você tira, né, a relação de tensão em função do número de espiras. E considerando, né, que você tem a mesma potência no primário e no secundário, você também tira uma relação entre correntes. Juntando as duas equações, você tem essa terceira equação. Tá certo? E com isso termina, né, a nossa teoria dessa parte. Então agora a gente passa para exercícios, tá bom? Primeiro exercício, né, ele coloca ali um fogão, né, que é um fogão, né, bastante chique, né, tá na moda, é o fogão que usa indução eletromagnética, então ele não gera calor, né, e você tem aí o seguinte, você tem uma bobina embaixo ali do fogão, passa uma corrente nessa bobina, gera um campo magnético, e em cima você tem a panela. Então, ao gerar esse campo, né, na panela, porque também é corrente alternada que você tem aí, né, você vai ter a variação do fluxo magnético ali na panela, e isso vai gerar uma corrente no fundo dela. E, portanto, vai acabar esquentando o metal, e aí você esquenta o alimento que está em cima. Então veja, né, ele coloca aí que não produz chamas e nem propaga calor. Tá? Então qual que é o princípio? O princípio é de indução, cuja lei qual que é? Faraday-Lenz. Tá? Então tá aí. Tá meio na moda isso aí, viu? Caiu já acho que umas 2 vezes só o ano passado. Então vale a pena ver esse exemplo. Tá? Um exercício transformador. Então veja, ó, um transformador tem os seguintes valores nominais: 110, 220 e 2.200 watts. Sabendo que o enrolamento, cujos terminais indicam 110 volts, tem 210 espiras, determine o número de espiras do enrolamento que corresponde à força eletromotriz de 220 volts. Depois, a intensidade da corrente em cada terminal. Tá? Quando se utiliza esse transformador para ligar uma televisão com os valores nominais de 220 volts, 880 watts, né, a uma tomada que fornece 110 volts, e a intensidade máxima da corrente em cada terminal. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então você tem, né, no primário, né, 250 espiras e 110 volts, né? E a nossa relação era essa aqui, ó. Você tinha essa relação. Então, né, note o seguinte, tá? Você tem que a tensão no primário é de 110 volts. Tá? A tensão no secundário é de 220 volts. O número de espiras no primário é igual a 250. Conclusão. Qual que é o número de espiras que você vai ter no secundário? Vai ser 500 espiras. Tá? Então, o item A está feito. Item B, a corrente em cada terminal, né? Considerando a potência de 880 watts. Então, aí o que eu vou usar, na verdade, é o π, né? Porque eu tenho que potência é igual a corrente vezes a tensão. Então esse é o item A, né? Então sei que é 880, né, é igual a corrente que eu vou ter, né, vezes os 220. Então essa corrente, que é a corrente I2, né, vai ser igual a 4 amperes. Se o I2 é igual a 4, né, a partir dessa outra relação,
né, que eu tenho que um número de espiras no primário pelo número de espiras no secundário é igual a corrente no secundário por corrente no primário. Então veja que eu vou ter 250 por 500. E isso vai ser igual à corrente que eu quero encontrar no secundário e aqui sobre 4. Então isso vai dar que a corrente no secundário, no primário vai ser igual a... Aqui está trocado. Aqui vai ser igual a 4 e aqui eu tenho a corrente no primário. Então a corrente no primário, né, é igual a 8 amperes. Tá? Então está feito aí o item A. Tá? Depois ele pede para você considerar que a corrente máxima é a corrente quando você tiver o caso máximo. Bem, então aí eu vou usar os 2200. Então, de novo, eu vou usar aqui potência é igual a corrente vezes a tensão. Eu vou ter 2200, né, que vai ser igual a DDP, né, que é 220 volts, vezes a corrente 2. Então, nesse caso, o I2 ele é igual a 10 amperes. Né? E lembrando que a corrente que você vai ter no primário, né, ela vai ser o dobro. Então, vai dar 20 amperes. Tá? Uma senhora corrente. Tá bom? Então, tá feito. Terceiro exercício, né? Uma bobina formada por 5 espiras que possui raio igual a 3 cm é atravessada por um campo magnético perpendicular, né, ao plano da bobina. Então, se o campo magnético tem seu modo variado de 1 Tesla a 3,5 Tesla em 9 milissegundos, é correto afirmar que a força eletromotriz induzida foi... Né? Então, vamos fazer isso aí. Bem, então você tem aí o seguinte. Ele falou que a espira tem um raio de 3 centímetros. Né? Então, para começar, eu vou calcular a área. Então, a área é igual a πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes o 3 vezes 10 a menos 2, né, ao quadrado. Tá? Então, isso vai dar aí, né, 9 vezes 10 a menos 4 vezes o π, né, metros quadrados de área. Quando eu faço o fluxo, bem, então eu tenho que a força eletromotriz que foi induzida em módulo, ela vai ser o quê? A variação do fluxo por variação de tempo. Tá? Então isso vai ser o quê? Vai ser a variação do campo magnético vezes a área, não mudou o ângulo, então não preciso me preocupar com isso, dividido por tempo. Né? Por falar em variação de tempo, ele falou que é de 9 milissegundos. Tá? Então, você tem que a variação do fluxo, né, que depende da variação do campo, é um campo que foi de 1 Tesla para 3,5. Então, isso deu 2,5 Tesla. Então, veja, ó, você tem aqui 2,5, né, Tesla. Isso vezes o 9 vezes 10 a menos 4, né, vezes o π, né, vezes, melhor, dividido pelo tempo. E o tempo é de 9 vezes 10 a menos 3. Então, né, vamos fazer essa continha para ver quanto que dá isso aí. Então, né, isso vai dar 0,25 π em uma espira. Tá bom? Agora, ele falou que tem o quê? 5 espiras. Então, a força eletromotriz que foi induzida foi 5 vezes isso. Então, isso vai dar, né, um total de 1,25 π. Né? E aí, se a gente arredondar o valor do π para 3, né, então você vai pegar e vai multiplicar 1,25 por 3. E isso vai dar que a força eletromotriz induzida, né, nas 5 espiras
é igual a 3,75 volts. E aí tá resolvido o nosso exercício. Tá bom? Bem, pessoal, sucesso, né? Boa sorte e até mais.